Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Haroldo Aires. Hoje nós vamos falar da lei dos senos e da lei dos cossenos. Bom, aqui nós temos um caso, uma situação, um problema, onde nós vamos tentar resolver e poder falar da lei dos senos através desse problema, tá certo? Aqui nós temos uma situação onde tem uma avenida, né? Aqui a gente tem um cruzamento aqui, né, um entroncamento entre as avenidas que levam a dois condomínios, condomínio A e condomínio B. Né? A gente pode observar que essas duas estradas que levam aos condomínios A e B formam um ângulo de 90 graus, certo? E a distância desse entroncamento até o condomínio B tem 600 metros. E aqui nós podemos observar também um ângulo de 75 graus. Né? Aqui tem um lago onde fica difícil fazer a medição direta entre os condomínios A e o condomínio B, tá certo? Então, como fazer esse cálculo para saber a distância entre esses dois condomínios, né? Até então nós estudamos apenas os triângulos retângulos, né? Até então nós não temos ferramentas suficientes para fazer esse cálculo, tá certo? Depois nós podemos voltar aqui para esse problema, mas primeiro vamos falar do teorema que fala da lei dos senos, ok? O teorema diz o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Bom, o que isso quer dizer? Temos um triângulo ABC aqui, né, seus lados de medidas Azinho, Bzinho e Czinho. Tá? Todo triângulo eu posso circunscrever, tá, uma circunferência. Tá? Eu tenho uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Tá certo? Bom, vamos fazer a demonstração desse teorema aqui, mostrar que os lados, né, são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, né, a esse lado. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo B, certo? Eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo A. Tá? Eu tenho o ângulo A. O teorema diz o seguinte, né, fazendo a interpretação desse teorema, diz que os lados, por exemplo, o lado A é proporcional ao seno dos respectivos ângulos opostos a esses lados. Então, A sobre o seno do ângulo A. Seno do ângulo A. Se eles são proporcionais, então, esse daqui é igual a B sobre o seno do ângulo B, que deve ser igual a C sobre o seno do ângulo C. E a constante, né, de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Né? Vamos considerar aqui o centro da circunferência, né? A gente tem aqui o raio dessa circunferência, vou chamar de Rzão, tá? Rzão. Então, o diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, é duas vezes o raio. Então, a lei dos senos é essa aqui. Né? Essa é a definição aqui, é o enunciado do teorema que fala da lei dos senos. Tá certo? Então vamos mostrar que isso aqui é verdade aqui de maneira rápida aqui. Tá? Então vamos considerar que esse diâmetro partindo do vértice B, tá? partindo do vértice B, então aqui a gente tem aqui o centro O, tá? O centro O. Então aqui eu tenho dois R, né? R aqui e aqui também é R. Tá? Tem alguns pontos que eu vou só mencionar que vêm lá da geometria plana, tá? Que não vem ao caso aqui. Se alguém tiver curiosidade, é só pegar. A internet está cheia de outros vídeos, materiais falando sobre isso. Tá? Então, algumas coisas eu vou só mencionar e fica a critério de vocês procurarem ou irem para relembrar alguns conceitos desse. Né? Observe o seguinte, eu vou pegar outra cor aqui. A gente tem esse triângulo agora, eu vou marcar esse ponto B aqui como sendo esse ponto aqui como sendo o ponto D, tá? Pode ser um ponto D. Deixa eu pegar outra cor, que essa aqui ficou muito escuro. Ponto D aqui, tá? Ponto D. E eu posso formar esse triângulo aqui, tá?
Posso formar esse triângulo aqui, correto? Lá da geometria plana, nós sabemos que esse ângulo aqui, já que um dos lados é o diâmetro, esse ângulo oposto ao diâmetro é um ângulo de 90 graus. Tá? Agora nós temos um triângulo retângulo, né? E nós já sabemos trabalhar com triângulo retângulo. Tá? Então, outro fato importante de mencionar aqui é o seguinte: esse ângulo aqui, o ângulo A aqui, vamos olhar para o ângulo A. Esse ângulo A, ele enxerga, vamos dizer assim, o lado A, que é essa corda BC. Assim como esse outro ângulo aqui, que eu ainda não sei quem é, ele enxerga também essa mesma corda. Né? Lá da geometria plana, quando isso acontece, esse ângulo é congruente a esse. Portanto, aqui também é A. Tá? Também é A. Tá certo? Então, vamos fazer o seno desse ângulo A aqui, nesse triângulo BDC. Tá certo? Então, o seno de A, tá? Esse A aqui, tá? Que eu marquei agora, tá? Esse A aqui vai ser o quê? Cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa é o nosso diâmetro, certo? Que é 2 vezes o raio, que é 2R. Ok? 2R. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui novamente da seguinte forma, tá? Colocando 2R e passando o seno de A aqui para baixo. Tá? A sobre seno do ângulo A. Beleza? Então já tem a primeira razão que nós temos aqui do enunciado. Né? A sobre o seno do ângulo A é igual a 2R. Tá? É igual a 2R. Para fazer para o B, a gente faz a mesma ideia. Tá? A gente faz a mesma ideia. Então eu vou pegar aqui o ponto, deixa eu pegar outra cor aqui, para marcar o centro. Tá? Marcar o centro O. Tá? E podemos passar outro diâmetro aqui. Vamos passar outro diâmetro aqui, partindo do vértice A, análogo ao que a gente fez o primeiro caso. Tá? Primeiro caso. Beleza? Vai ser 2R, que é o diâmetro. Aqui é R, aqui também é R. Tá certo? Aí nós vamos ter outro ponto. Tá? Posso chamar de D novamente aqui, só para a gente, como está em outra situação, vou chamar aqui de D. Tá? E puxar esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo aqui vai ser o ângulo de 90 graus, porque é o que está oposto ao diâmetro, certo? Está oposto ao diâmetro. E de maneira análoga que nós vimos, mesma coisa. Esse ângulo B aqui enxerga a corda AC, assim como esse ângulo D aqui também enxerga essa mesma corda, portanto, esse ângulo aqui também é B. Tá? Também é B. E de maneira análoga que foi feito anteriormente, nós vamos fazer a mesma coisa para o triângulo retângulo ADC. Né? O seno deste ângulo aqui, que nós já sabemos que é B, é cateto oposto ao ângulo B, que é o lado B, sobre a hipotenusa, que é 2 vezes o raio, que é o nosso diâmetro, 2 vezes o raio. Né? Isolando assim como nós fizemos anteriormente, nós temos que 2R é igual a B sobre o seno do ângulo B. Tá? E se você for fazer de maneira análoga por outro vértice, vai encontrar também que o seno de C é igual a C sobre 2 vezes o raio, que nós vamos ter que 2 vezes o raio é igual a C sobre o seno de C. E nós temos a nossa relação, que é a lei dos senos. Tá? Que é a lei dos senos. Beleza? Então, isso aqui é válido. Tá? Isso aqui é válido. No geral, vocês vão precisar, para resolver alguns problemas, apenas de uma igualdade dessa aqui. Tu vai escolher de maneira adequada quais são os lados que tu vai utilizar para aplicar o teorema, a lei dos senos. A gente pode voltar aqui no problema que nós tínhamos inicialmente para fazer essa aplicação direta, para a gente ver como nós podemos aplicar a lei dos senos nessa situação. Ó, nesse caso aqui,
nós podemos observar que nós temos dois ângulos, certo? Nós temos dois ângulos e temos um lado, tá? Eu quero encontrar essa distância aqui, ó. Eu quero encontrar essa distância que eu vou chamar de x, que eu quero saber qual é essa distância, que é exatamente o lado AB, certo? É o lado AB. Então, como devemos fazer aqui, nessa situação? Aqui, somando esses dois ângulos, a gente tem 75 graus mais 60 graus, nós temos 135 graus. Para 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, né, tá faltando 45 graus. Então aqui eu tenho que esse terceiro ângulo aqui é 45 graus. Tá certo? Então eu tenho os três ângulos do triângulo. Tá? Então, como eu quero encontrar esse lado e tenho um dos lados, então eu posso relacionar esses dois lados aqui através da lei do seno, certo? Então a gente sabe que os 600, aplicando a lei dos senos, né, 600 vai estar para o seno do ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo de 45 graus. Então 600 vai estar para o seno de 45 graus. Assim como o que eu quero encontrar é esse lado aqui, x, então eu vou pegar ele. Não faz sentido eu pegar esse lado aqui porque não me interessa. Né? Vamos pegar o que está nos sugerindo aqui a situação. Então vai ficar x sobre o seno do ângulo oposto a esse lado aqui, que é 60 graus. Observe que esses dois ângulos são ângulos notáveis, nós já sabemos qual o valor do seno de cada um desses ângulos. Então, fazendo a substituição, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, tá certo? Fazendo as multiplicações aqui, nós temos que x vai ser igual a 600 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Correto? Aí fazendo a racionalização aqui, nós vamos ter que 600 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Aqui a gente vai ter raiz de 6 sobre 2. Tá? Raiz de 6 sobre 2. Portanto, simplificando aqui, 600 por 2 dá 300. Tá? Então, x vai ser igual a 300 raiz de 6. Tá? Metros. Quiseres um valor mais aproximado, basta calcular a raiz quadrada de 6, né? Basta fazer a raiz quadrada de 6, que vai dar aproximadamente, né? Pode colocar aqui como aproximadamente 2,45 aproximadamente. Aí fazendo as contas, 2,45 vezes 300, nós temos aproximadamente 735 metros, tá? 735 metros. Aqui nós resolvemos esse problema aplicando a lei dos senos, beleza? Então, quando é que pode aplicar a lei dos senos? Quando tu tem os ângulos do triângulo e pelo menos um dos lados, né? Pelo menos um dos lados, tu consegue encontrar os outros lados, tá certo? Fazendo a aplicação direta da lei dos senos, ok? Beleza. Então, vamos, para finalizar, falar da lei dos cossenos. Então, novamente, a gente tem uma situação aqui que a gente vai ver e depois resolver aplicando a lei dos cossenos. Tá? A situação, o problema diz o seguinte: dois navios, A e B, estão ancorados nas proximidades de um cais. Do ponto C do cais, observam-se os dois navios de modo que a medida do ângulo ACB é 60 graus. E a medida do segmento CA é igual a 5 km e a medida do segmento CB é 8 km. Calcule a distância entre os navios. Tá? Calcule a distância entre os navios. A situação é a seguinte: a gente tem aqui, fazer aqui rapidinho, nós temos o navio A aqui, nós temos o navio B e temos um ponto C lá no cais. Um ponto C no cais. Certo? Desse ponto C, os navios são avistados onde esse ângulo ACB tem
a medida de 60 graus. Ele diz também que a distância do ponto A até o ponto C é de 5 km. E do ponto C até o ponto B, até o navio B, é de 8 km. Tá? Eu quero saber a distância, tá? Quero saber a distância entre esses dois navios. Observe, por que a gente não pode aplicar a lei dos senos aqui? Porque nós conhecemos apenas um ângulo. Tá? A gente conhece apenas um ângulo, então não tem como saber a medida desses outros dois ângulos. Tá? Então, vou fazer aqui a definição, né, da lei dos cossenos, tá? Da lei dos cossenos, para a gente retornar para esse problema e resolvê-lo. Tá? Novamente, toda vez que a gente tem um problema, a gente precisa encontrar um triângulo retângulo ali para nos ajudar, certo? Então, eu vou trabalhar com dois casos. O caso onde o triângulo é acutângulo e o caso quando o triângulo for obtusângulo, tá certo? Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos o seguinte. Se eu traçar a altura relativa a esse vértice C, né, nós vamos ter o seguinte. A gente vai ter um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui. Beleza? E isso aqui é a altura desse triângulo aqui em relação a esse vértice, tá? Relativo ao lado C, tá certo? Ao lado C. Se eu tenho que esse carinha aqui mede x, a distância de A até C mede x, tá? Vou até chamar esse ponto aqui de ponto D, tá? Ponto D. A até D mede x, tá certo? Então, a distância do ponto D até o ponto B vai ser o quê? Vai ser C menos x, tá certo? C menos x. Aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo ACD, tá? Ao triângulo ACD, nós temos o quê? Nós temos b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, correto? Aplicando também o teorema de Pitágoras ao triângulo CDB, nós temos o quê? Nós temos a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Beleza? C menos x ao quadrado. Vou chamar esse carinha aqui de 1, né, e desenvolver aqui esse quadrado aqui, para a gente ver o que vai acontecer. A ao quadrado é igual a h ao quadrado. Aí, desenvolvendo esse quadrado aqui, nós temos o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Esse aqui eu vou chamar de 2. Beleza? Agora, eu vou subtrair uma equação da outra. Ou poderia fazer por substituição. Aqui basta resolver esse sisteminha aqui. Vocês podem observar que esse h vai sumir aqui, esse x vai sumir. Vamos ficar sempre em função dos lados, né, desse triângulo. Tá certo? Então, subtraindo 2 de 1, temos... Vou pegar 2 menos 1. Esse menos esse, tá? Esse menos esse. Beleza? Então, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual, tá? H ao quadrado menos h ao quadrado vai cortar. Cancela, né? Que vai dar 0. C ao quadrado, tá? Não tem C aqui, menos... Aí esse x quadrado corta com esse x quadrado, tá? Só adiantando aqui, ó. X quadrado corta com x quadrado, tá? O que vai sobrar vai ser esse carinha aqui, menos 2, deixa eu voltar para a mesma cor aqui. Menos 2c vezes o x, tá? 2c vezes o x.
Tá? Organizando isso aqui, eu posso colocar aqui, passar esse carinha que está negativo lá para o segundo membro, eu vou ter a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes x. Tá? 2 vezes c vezes x. Esse x aqui não está nos ajudando em muita coisa. Tá? Eu posso vir para cá, tá? Posso vir para cá e fazer, tá? Fazer o cálculo do cosseno, tá? Do cosseno deste ângulo aqui, que é o ângulo A. Tá? O ângulo A. Por que o cosseno? Porque eu quero relacionar o x. E para nós aqui o cosseno que está adjacente ao ângulo A. Então, o cosseno do ângulo A é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso aqui, desse triângulo aqui, é o lado B, tá certo? Então, x é igual a b vezes o cosseno do ângulo A. Aí, substituindo esse x aqui, né, que é o asterisco aqui, aqui nessa nossa equação que nós obtivemos aqui, nós temos o seguinte, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes, aproveitando para organizar, vai ficar c vezes o x, só que o x é b vezes o cosseno de A. Tá? Então, vou colocar aqui b vezes o c vezes o cosseno do ângulo A. Tá? Cosseno do ângulo A. E aqui nós temos a nossa lei dos cossenos. Tá? A lei dos cossenos. Eu fiz aqui para apenas um ângulo, mas pode ser feito de maneira análoga para todos os outros ângulos, tá? Vamos deixar aqui só para esse ângulo e de maneira análoga para os outros ângulos, tá certo? Como fica aqui fácil de vocês memorizarem a lei dos cossenos? Imagina, aqui ó, nós trabalhamos com esse ângulo A aqui, tá? Aqui não é um triângulo retângulo, tá? Então não tem como nós aplicarmos o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, né? O teorema de Pitágoras aqui no triângulo ABC, mas imagina como se fosse um triângulo retângulo, né? E nós estamos considerando esse arco aqui, esse ângulo aqui A, vamos imaginar que a hipotenusa, vamos dizer assim, seria o nosso A aqui, que é o oposto a esse ângulo que a gente está considerando, né? Então seria o quadrado da hipotenusa, que seria o A, mais a soma dos quadrados do cateto. Mas como não é um triângulo retângulo, a gente precisa descontar alguma coisa. A gente vai descontar exatamente isso daqui, ó, menos 2 vezes os catetos que formam o ângulo que a gente adotou como referência, que é o ângulo A. Então, os catetos são B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo que nós adotamos como referência, que é o ângulo A. Tá? Então, se a gente fosse generalizar agora para os outros ângulos, vamos olhar aqui para o ângulo B. Como ficaria? Então, aqui a dica aqui para memorizar a lei dos cossenos. Imagina que esse agora é a hipotenusa, esse cateto B aqui é a hipotenusa, porque eu estou me referindo ao ângulo B, certo? Então ficaria assim, b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos, que eu vou ter que descontar, 2 vezes os lados, né, os catetos aqui, que seriam o A vezes o C, vezes o cosseno deste ângulo, que é formado por esses dois catetos, que é o ângulo B. Tá? Que é o ângulo B. Mesma coisa para o outro, seria c quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes b vezes o cosseno de c. Aqui a gente tem as três relações aqui da lei dos cossenos para este triângulo acutângulo aqui. Tá? O triângulo pituzângulo vocês vão fazer de maneira análoga. Eu vou deixar só a ideia aqui que vocês podem fazer. Onde é que eu vou encontrar, onde é que eu vou extrair o meu triângulo retângulo para poder fazer de maneira análoga que foi feito aqui? Só observar o seguinte, esse que eu tracejei aqui de verde é o prolongamento do lado AC, desculpa, do lado AB. E a altura relativa a esse vértice C seria esse carinha aqui, aqui forma um ângulo de 90 graus, e aqui nós temos o nosso triângulo CDB, CDB, ok? Então, nós temos o triângulo retângulo CDB e o outro triângulo retângulo CDA. Então, vai ser esses dois triângulos retângulos que vocês vão fazer de maneira análoga, fazer o teorema de Pitágoras para cada um deles,
tentar vir aqui fazer essas substituições aqui, essas subtrações, para poder encontrar, e por final, trabalhar dessa mesma forma com o cosseno de determinado ângulo. Nesse caso aqui, como ele é obtusângulo aqui, ó, só a dica que eu vou deixar aqui para vocês observarem é o que? Esse ângulo aqui, o ângulo A, certo? Esse ângulo A, se for observar, nós vamos pegar este ângulo aqui para fazer lá, você vai calcular o cosseno, esse ângulo aqui é o suplemento do ângulo A. Portanto, esse ângulo aqui é 180 graus menos o ângulo A, tá? Menos o ângulo A. Isso a gente viu na aula passada, que o cosseno de A, do ângulo A, é igual a menos o cosseno do suplemento de A, que é 180 graus menos o A. Tá? A gente viu isso lá. Mas é fácil de relembrar aqui, vou fazer rapidinho aqui para vocês relembrarem o que nós vimos lá. Né? A gente tem aqui o ciclo trigonométrico, fazendo de maneira rapidinha aqui. Só um rascunho. Bom, se nós formos lembrar aqui rapidinho, nós temos que, se o ângulo é obtusângulo, a gente tem esse ângulo aqui, vamos pegar um ângulo se esse cara aqui é A, esse cara aqui é A, esse cara aqui vai ser o quê? 180 menos A, certo? 180 menos A. Aquela historiazinha que nós vimos na aula passada de redução primeiro quadrante, a gente viu isso aqui, ó. Aqui, esse carinha aqui é o cosseno. Quando a gente faz lá para o primeiro quadrante, esse cara aqui, que coincide com esse 180 menos o A aqui, também vai ser aqui, ó. Tá? E nós vimos que essa medida aqui, elas têm a mesma medida, tá? Só que com sinais contrários. Né? Para cá é negativo, para cá é positivo. Portanto, o cosseno de A é igual a menos o cosseno de 180 graus menos A. Tá? Ou pode escrever isso aqui como sendo menos cosseno de A igual a cosseno de 180 graus menos A. Tá? Só multipliquei tudo por menos 1 aqui para poder pegar esse cara negativo aqui. E quando for fazer aqui, a gente vai elevar ao quadrado. Quando for elevar ao quadrado, vai se tornar positivo e não vai ter problema. Tá? Então fica para vocês observarem, tentarem fazer nessa demonstração de maneira análoga. As dicas que vocês precisam para fazer aqui são essas. Tá? Então, eu espero que tenha ajudado isso aqui para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim também depois. A gente tenta mostrar para vocês. Para quem não conseguiu entender direitinho, a gente pode ver isso depois. Mas eu deixo como um exercíciozinho para vocês fazerem. Beleza? Então vamos retomar ao nosso problema aqui para tentar resolver através da lei dos cossenos esse problema. Tá certo? Então vamos lá. Bom, eu quero encontrar o valor desse x aqui, certo? Quero encontrar o valor desse x. Eu tenho os catetos, vamos dizer assim, né? Porque não é um triângulo retângulo. A gente tem os lados que formam esse ângulo de 60 graus aqui, então eu quero encontrar esse cara. Então, aplicando a lei dos cossenos, nós temos que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o 5 vezes o 8, vezes o cosseno do ângulo formado, que no caso é 60 graus. Beleza? É 60 graus. Tá certo? Então agora é só fazer as continhas aí. Nós temos que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que vai dar 25.
tá? Mais 64, tá? Menos, aqui, olha, cosseno de 60 graus, nós já sabemos que é meio, então eu vou colocar aqui 2 vezes 40 vezes meio. Corta-se 2 com esse 2 aqui, nós temos apenas 40, tá certo? Então, x ao quadrado vai ser igual, fazendo as contas, 64 menos 40 vai dar 24. 24 com 25 vai dar 49. Então, x vai ser raiz quadrada de 49. A gente vai tomar apenas o valor positivo, já que se trata de uma medida de comprimento, né? Então, aqui vai dar raiz quadrada de 49, certo? Portanto, x vai ser igual a 7 quilômetros, já que a unidade que estamos adotando aí é quilômetros. Então, x é igual a 7 quilômetros. Portanto, o navio A está a uma distância de 7 quilômetros do navio B, resolvido o problema pela lei dos cossenos. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas na nossa aula síncrona, tá certo? E a aula de hoje termina por aqui. E muito obrigado a todos e até a próxima aula.